Ô Raquel, hoje ocorreu um fato, digamos assim, inusitado. A candidata a vice de Guilherme Boulos, Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, a Marta que agora voltou a ser do PT, curtiu uma postagem da Tabata Amaral que faz crítica a esse voto útil, né? A Tabata até mencionou nessa fala que a gente mostrou há pouco, que ela pergunta, né? Que voto útil é esse? Com o meme da garotinha do Que Show da Xuxa é esse? Lá do documentário da Globo. E aí, essa crítica é feita e a gente vai ver na outra imagem, né? Quem curtiu exatamente a postagem foi a Marta Suplicy, que curtiu essa postagem. E aí, Raquel, o que isso representa? Será que foi engano? Será que ela quis demonstrar apoio ali, que cada um tem que se expressar livremente no primeiro turno e tal? Qual que é a sua apuração ou sua opinião sobre isso? Nossa, Diego, eu não tenho apuração sobre isso, me chamou muita atenção, porque afinal a Marta Suplicy é a vice, né, de Guilherme Boulos, tanto ela quanto o marido estão muito envolvidos na campanha. E também teve do outro lado, né, uma matéria de um outro colega nosso mostrando que a terceira maior doadora da campanha da Tabata assinou a petição pelo voto útil no Boulos. Então, para você ver como o posicionamento em relação ao voto útil é muito particular, né, de cada um. A gente não tem informações de que tenha uma briga entre a Marta e o Boulos, que eles estejam se desentendendo. Pode ser simplesmente que ela não concorde com a campanha do voto útil, né? Eu realmente não tenho informação. Agora, sobre a Tabata, eu acho que é muito interessante que é o seguinte, a Tabata hoje, dificilmente ela vai para o segundo turno, mas para ela, não desidratar é uma vitória importantíssima. É para isso que ela está lutando. A Tabata está lutando hoje para não se tornar uma nova Simone Tebet nessa eleição. E se ela conseguir essa façanha, que o Brasil está polarizado e já faz tempo entre direita e esquerda, entre dois lados ali muito aguerridos, com posições muito extremadas. Se ela conseguir essa façanha de fechar a eleição ali com mais de 10% dos votos, de não minguar, já vai ser um feito e tanto para um país que está rachado há muito tempo. Ela vai conseguir mostrar que existe espaço para você, dentro de uma polarização tão acirrada como a que se estabeleceu em São Paulo, você mostrar um outro projeto político, porque a Tabata representa isso. Não é que não tem candidaturas que vão pelo meio do caminho, que não estão vencendo nessas eleições municipais. Eduardo Paes, por exemplo, né, é um pleito ali no Rio de Janeiro muito municipalizado, ele é PSD, apoiado pelo Lula, mas aí o PSD está aqui com Tarcísio, está com o governo federal com Lula, é até difícil de entender. Mas a Tabata, no caso, ela tenta juntar, e todo o grupo que está ao lado dela, ela tenta juntar essas ideias, né? Ela se coloca como progressista nos valores, na inclusão social, mas mais liberal nas questões econômicas. Ela votou a favor da reforma da Previdência, que é algo que quem é mais de esquerda, que é muito esquerda, não tolera. Então, ela tenta juntar esses dois valores e representar esse centro que, desde que o PSDB praticamente acabou, não existe mais no país. Então, como força política importante. Então, se ela conseguir não desmilinguir na eleição, ela já vai estar tendo uma vitória muito representativa. Ô Carla, e aí essa curtida, como é que você viu? Olha, eu não sei, eu também estava tentando apurar aqui, mas às vezes eu acho que a campanha vai dizer, ah, foi sem querer, acontece, sabe? Porque curtiu e descurtiu, né? Teve isso. E às Ah, vezes não descortiu? Eu não sabia necessariamente. dessa. Você traz uma Foi, curtiu e atualização. descurtiu. E ainda tem aquela coisa, não necessariamente, por exemplo, se fosse o Bolsonaro, a gente falaria, ah, foi o Carlos Bolsonaro, porque é ele que cuida das redes sociais. Então a gente tem que ver também se não foi uma falha, digamos assim, de alguém da campanha. Porque, de fato, depois a Tabata comenta sobre essa questão e faz elogios à Marta e ainda diz que, olha, seria ótimo se eu pudesse ser a terceira prefeita mulher da cidade de São Paulo, lembra da Erundina, né, e da Marta própria, que também já foi prefeita, e diz ali, na reportagem que
elas não têm nenhum problema entre elas, mas que ela não queria polemizar justamente porque sabe que a Marta está aí na campanha do Boulos. Lembrando que a Marta tem no seu histórico, né, da Prefeitura de São Paulo uma das melhores avaliações como prefeita. E isso a campanha do Boulos tentou, ao longo dessa campanha, de certa forma, explorar e colar uma dificuldade que o Boulos teve logo no início, Diego, e que a gente conversava com o pessoal da campanha dele, e ele falava que ele ia bater bastante nessa tecla. Eram duas, né? Era falar que o Boulos era de fato candidato do Lula e falar que a Marta estava na sua chapa. Então, foi um desafio ao longo da campanha para o Boulos, justamente reforçar essa figura da Marta, porque ela tem uma memória, digamos assim, positiva no eleitorado paulistano. Sobre o episódio da curtida, eu apostaria, porque como a Raquel falou, eu também não tenho apuração, estava tentando aqui, mas eu apostaria que foi um engano, porque na verdade a postagem fala sobre essa coisa do segundo turno, né? De ser alguém que vence, e a postagem coloca a Tabata vencendo o Nunes e o Marçal. Se não me engano, não tem aí uma simulação Tabata Boulos, então daria, digamos assim, uma aliviada para a curtida, vamos pensando por esse lado, né? Exato. Agora, ô Sakamoto, você consegue arrematar pra gente rapidinho falando sobre a sua impressão desse like? Olha, eu mandei uma mensagem aqui pro Boulos perguntando se foi o Carluxo da Marta ou foi ela própria, na verdade. Não tive resposta ainda. Quando eu tiver, eu aviso.